Nossa Vida Melhor está de volta. Eu continuo com o nutrólogo, o Dr. Roberto Navarro. E a gente está falando sobre o perigo dos agrotóxicos, um assunto muito sério, muito importante, viu? Os alimentos com agrotóxicos, eles fazem mal para a nossa saúde. No primeiro bloco, você comentou algumas doenças que estão relacionadas a ele. Eu acho bom a gente repetir, porque às vezes alguém ligou a televisão agora. A preocupação também é com quem lida com agrotóxico também, né? Quer dizer, as pessoas que estão próximas, lá na lavoura, né? Os lavradores, as suas famílias. O agrotóxico também pode, quando em excesso, contaminar o solo e ir para a água, né? E muitos sintomas podem estar ligados a excesso de agrotóxico. Irritabilidade, sensação de dor de cabeça. Existem relatos de crises convulsivas por excesso de agrotóxico, para quem tem a contaminação direta. Mas a degeneração cerebral, a gente tem envelhecimento, a gente degenera o nosso corpo por oxidação. Nosso corpo vai oxidando com o envelhecimento. E os agrotóxicos podem potencializar essa oxidação celular, aonde ele vai se acumular. Alguns agrotóxicos têm preferência pelo tecido lipídico, ele se acumula mais no tecido gorduroso. Nosso cérebro é composto 80% de gordura, de lipídio. Então, ele vai para o cérebro. E pode trazer alguns sintomas e maior chance de degeneração cerebral. Doenças no fígado, porque o fígado também tem uma parte lipídica. Então, e o fígado é tudo que cai no teu sangue passa pelo teu fígado, Cláudio. O fígado tenta nos detoxificar. Ele tenta pegar uma substância que é tóxica e transformar numa substância não tóxica e eliminá-lo do organismo. A detoxificação do fígado depende também de uma boa alimentação. Você precisa de ter uma dieta bem equilibrada, rica em legumes, verduras, cereais, para poder detoxificar melhor. Mas o fígado sofre muito com agrotóxico, agora é uma lesões renais complicação, também. porque assim, ter uma dieta rica em verduras, legumes, mas tudo contaminado, é muito louco isso. Na minha cabeça já deu um nó aqui. O ideal é que a gente consuma, então, alimentos Orgânicos seria a preferência, mas não temos orgânicos que supram... O que é o alimento hidropônico? Ele é cultivado em água, né? Mas ele tem agrotóxico? Depende de quem está, na maioria das vezes, não. Se tiver uma quantidade muito baixa. Porque o risco... Por que se usa o agrotóxico, na verdade, Cláudio? Porque quem planta não quer que nenhuma erva daninha, uma plantinha que vai interferir na plantação e vai invadir a plantação e vai minar o que está sendo plantado de nascer bonito, com uma quantidade correta. Então, se usa agrotóxico para matar plantinhas, ervas daninhas, que são os menos perigosos. Agora, o que o produtor não quer? Que tenha fungo na sua lavoura, que tenha bactéria, que tenha algum outro bichinho, algum parasita. Então, o agrotóxico, até certo ponto, numa quantidade pequena, que não é exagerada, ele traz chance do agricultor ter a sua plantação, vender em grande escala, né? E não ter problemas. O problema está na fiscalização. Né? Da quantidade do uso indevido, né? desse agrotóxico. Agora, o excesso vai estar sempre... Como é que eu sei que eu estou ingerindo excesso ou não? Né? O hidropônico, ele tende a ter menos necessidade de agrotóxico. Porque não vai ter erva daninha, ele é cultivado em água. A gente fez uma matéria e conseguiu ver direitinho como é que é produzido esse alimento. Vamos assistir juntos? Você vai ter a oportunidade de ver agora também. Pode soltar. A produção hidropônica ela é considerada sem o uso do solo. Necessita a fonte de água, mais algumas fontes de nutrientes. E com o uso de sistema protegido, que é o uso de estufas. O que é a estufa? Ela é com plásticos, com filmes agrícolas, né, que protegem contra os alimentos contra as chuvas, raios solares, né? E o fechamento lateral também é com telas anti-insetos. E com isso, os alimentos chegam nos supermercados ou na mesa do consumidor sem insetos e isentos de agrotóxicos. A hidroponia vem crescendo no Brasil aproximadamente há uns 15 anos. E a tendência é que ela cresça muito mais. Por que ela tem mais sabor? Porque ela tem, nutricionalmente, ela vai ter as quantidades ideais de cálcio e potássio que plantas no sistema convencional acabam não tendo. Ela recebe todos os fatores ambientais, como chuva, vento, insolação. E no sistema hidropônico a gente consegue controlar muito bem isso. Sendo assim, o produto final vai ter mais sabor e mais qualidade. A diferença entre a produção de alimentos orgânicos e alimentos hidropônicos é que a produção dos alimentos orgânicos ele é feita no solo e isento de agrotóxico. E a produção hidropônica ela é feita na água com nutrientes. Ambos os alimentos orgânicos e os alimentos hidropônicos são mais saudáveis e mais ricos em nutrientes do que o sistema convencional. Falando de valores, vamos ter como exemplo o valor de um pé de alface, que no sistema convencional ele varia de R$1 a R$1,50 o valor final.
Sendo que o produto hidropônico, dependendo da região, ele varia entre R$ 1,80 e R$ 3,00. A água no sistema hidropônico, ela é fundamental que se tenha qualidade. Por isso que nós cuidamos delas com muito carinho. Nós fazemos a análise da água laboratorial, né? É uma vez por ano feita essa análise. E periodicamente nós temos um aparelho que chama pH-metro, que ele faz a medição do pH da água. O que é o pH? É o nível de acidez ou alcalinidade da água. E da condutividade elétrica. O que é condutividade elétrica? É a quantidade de nutrientes que está dissolvido dentro dessa água. Falando de produção, o primeiro passo é você escolher uma semente de qualidade para o início da produção. O segundo passo é a utilização de um equipamento que faz a furação na espuma fenólica e, após isso, fazer a sua semeadura na espuma novamente. Após isso, ela fica num local mais escuro, né? Por que ela fica num lugar mais escuro? Para que a semente tenha a quebra de dormência, né? Para ter o início da germinação dela. Ela é retirada desse local e levada para o berçário, né? Esse berçário ela vai ficar de 10 a 12 dias tendo seu pleno desenvolvimento inicial. Depois ela sai da fase intermediária e vai até a fase final. A fase final é um outro perfil com outro tamanho e espaçamento diferente. O espaçamento utilizado é 25 centímetros por 25 centímetros. Ela vai ficar mais aí durante 20 a 30 dias. Lembrando que a fase intermediária e a fase final, esses perfis, ele passa água, ele liga 15 minutos e desliga 15 minutos. Como que é feito isso? Vem através de uma bomba, tá? É um sistema de caixa d'água com bomba. Então sai a água, vem até os perfis, passa por todo o sistema das plantas, depois ele retorna novamente para as caixas d'água. Sendo com isso a gente tem um melhor uso da água. Em todas as fases de crescimento da planta é indispensável o acompanhamento diário de um profissional. Agora que a população já está sabendo um pouco mais do sistema hidropônico, ela pode estar adquirindo então um produto nutricionalmente bem balanceado, com qualidade e num sistema de produção sustentável. Olha o verdureiro! Olha o verdureiro! Olha o verdureiro! Bom aprender um pouquinho, né, sobre o alimento. Bom a gente saber como é que é produzido. Agora, qual é a garantia que o consumidor tem de que está comprando o hidropônico, como, por exemplo, esse que a gente acabou de ver na matéria, que eu vi que é uma produção cheia de cuidados, cheia de preocupação com a saúde do consumidor? Isso aí, exatamente, Cláudio, muito bacana isso, que a gente chama de garantia de origem do produto. Geralmente, todo produto que passa por fiscalização, que tem uma certificação. Então, ele vai vir embalado, ele vai vir dizendo onde ele foi produzido, qual é o endereço da fazenda, do sítio, de onde ele foi produzido. Tem alguns selos de inspeção que são carimbados. Passou por fiscalização. A chance de você ter um erro ali é bem menor, né? Porque geralmente são fiscalizados. Então, toma cuidado com o que você está comprando, aonde está comprando. Produtos que não têm certificação, que não têm embalagem definida, que vão te vender falando, não, esse aqui pode deixar que é bom, mas... Tá, se agora, eu tiver problema. Por exemplo, numa cidade pequenininha, numa cidade do interior, que a gente compra numa banquinha, que a gente vê que é uma produção caseira mesmo, esse não tem problema, né? Porque ele não vai ter essa embalagem, não vai ter essa etiqueta, mas corre-se o risco, Cláudia. Corre-se o risco? Corre-se o risco. Mesmo numa porque... pequena produção, existe o uso do agrotóxico? Eu acho que numa pequena produção familiar, artesanal, não tem necessidade. Porque o volume é pequeno, dá para se controlar uma praga com mais facilidade. O problema quando a plantação é de um produto que vai ter que ser vendido para vários locais, para várias cidades, né? Bom, no próximo bloco agrotóxico. a gente vai aprender tudo com o Dr. Navarro, como é que a gente consegue eliminar os bichinhos, os alimentos da forma correta. Mas